O Saber Direito desta semana é sobre direito processual penal. Você vai saber mais sobre o surgimento do Tribunal do Júri, as sessões de julgamento, clemência, nulidade e recursos. As aulas são com o professor Antônio Linhares. Bem-vindo ao Saber Direito, meu nome é Antônio Linhares, professor de Direito Processual Penal. Estamos tratando essa semana do tema Tribunal do Júri, aspectos práticos. Na aula anterior, nós concluímos o chamado juízo da causa, ou a segunda fase do procedimento judicializado do Tribunal do Júri. Examinamos alguns tópicos especiais e começamos a examinar a quesitação. Como são feitas as perguntas que são endereçadas ao jurado, o juiz leigo? Vimos na aula passada um roteiro básico em relação ao crime de homicídio consumado e tentado, mas de onde surgem os quesitos? O juiz pode, aleatoriamente, formular perguntas da sua própria cabeça ou não. Há uma vinculação. Há uma vinculação. O juiz presidente, ao formular as perguntas ou fazer a quesitação, em cada série necessária, conforme o caso, ele é vinculado. Vinculado a quê? Qual é a fonte da quesitação? Bom, basicamente são 4 fontes. Talvez a principal em termos de acusação, a pronúncia. A gente já viu em outra oportunidade que a decisão de pronúncia, uma das funções essenciais desse ato decisório é funcionar como um teto, um limite superior de imputação ou de acusação devido ao princípio da correlação. Os fatos narrados, atribuídos desfavoravelmente ao acusado, eles têm que seguir uma coerência, uma linha de correlação, uma congruência, denúncia, decisão de pronúncia, para que em caso de condenação possam se refletir na sentença. Então a decisão de pronúncia é a fonte dos quesitos relacionados à acusação. Materialidade, autoria, eventual quesito atinente à tentativa, qualificadoras, causas de aumento de pena, são quesitos que vão ser presentes ou não a depender do que constar da decisão de pronúncia, e a sua redação e ordem vai depender também da narrativa que vier a denúncia, e a ordem é uma conjugação também com os quesitos oriundos de outras fontes. Bom, além da própria decisão de pronúncia, a gente tem o interrogatório, é uma fonte de quesito. A gente já viu que a defesa, esse conjugado, né, a gente chama de defesa, é a união entre a autodefesa, ou a exteriorização do que o próprio acusado se manifesta, e a defesa técnica. Então, a defesa é a junção desses dois elementos. Como tal, no interrogatório, o acusado pode oferecer elementos que possam ser passíveis de caracterização de alguma tese defensiva. Elementos que podem, eventualmente, não ser sustentados pela defesa técnica. É uma possibilidade. Se esse elemento que foi levantado no interrogatório pelo acusado, eventualmente não foi sustentado pela defesa técnica, há uma certa divergência, e isso é possível, isso é contornável, e aquele elemento trazido no interrogatório suscitar um quesito autônomo, o juiz tem o dever de suscitar. Claro, às vezes pode ser que não suscite um quesito autônomo, se o acusado alegou que desferiu disparo contra a vítima, assim que a vítima sacou a arma, iria desferir, na visão dele, disparo contra ele, ele está oferecendo elementos que podem suscitar a tese da legítima defesa. Ele está oferecendo esses elementos. Só que a tese da legítima defesa, acompanhada ou não pela defesa técnica, não suscita um quesito autônomo. A legítima defesa já vai
ser compreendida, abrangida do ponto de vista da quesitação, naquele quesito genérico, absolutório, o jurado absolve o acusado. Mas se há uma tese que gere, por exemplo, uma causa de diminuição de pena, que não tem uma obrigatoriedade de ser formulada em todas as sessões de julgamento, o juiz vai ter o dever de quesitar. Acompanhada ou não essa tese ou esses elementos oferecidos no interrogatório pelo acusado, acompanhados ou não de tese confirmatória ou sustentada pela defesa técnica. Então, o interrogatório também é uma fonte de quesitação. E a defesa técnica também é outra fonte de quesitação. Então, a defesa ela vai funcionar aí como fonte de quesitação, seja com base no próprio interrogatório, seja com base nos elementos sustentados pela defesa técnica. A defesa técnica já, até pela configuração da sua atuação, ele vai sustentar teses efetivamente. E essas teses vão ser objeto de quesitação autônoma. Mais uma vez, se a defesa sustenta elementos ou teses que não suscitam quesitos autônomos ao modelo padrão, o modelo padrão já compreende tese denegativa de materialidade, votar não no primeiro quesito. Tese denegativa de autoria, votar não no segundo quesito. Legítima defesa, clemência, votar não no quesito absolutório genérico, pode ser terceiro, quarto quesito. Se for um crime tentado, hipoteticamente a imputação for de homicídio tentado, votar não no quesito da tentativa, que pode ser o terceiro ou quarto quesito, dependendo do caso. Afastamento da qualificadora, votar não no quesito da qualificadora, e assim por diante. Agora, hipóteses desclassificatórias autônomas, como homicídio culposo, o agente agiu com culpa e não dolo, gera um quesito autônomo. Excesso culposo na legítima defesa gera um quesito autônomo, posterior ao quesito absolutório genérico. Pode ser sustentado a legítima defesa e, subsidiariamente, pode ser sustentado o excesso da legítima defesa, que vai gerar um quesito de excesso culposo autônomo posterior ao quesito absolutório genérico. Não há a quesitação de excesso doloso, isso é matéria tranquila no STJ. A quesitação existe se houver a sustentação de excesso culposo, como tese principal, como tese subsidiária. Outras hipóteses, causa de diminuição de pena, relevante valor moral ou social, prática do fato sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o chamado homicídio privilegiado, lá no parágrafo 1º, as hipóteses do parágrafo 1º, geram um quesito autônomo. Na hipótese de concurso de agentes, cooperação dolosamente distinta, gera um quesito autônomo, sobretudo no delito consumado. Participação de menor importância, tese específica de partícipe, causa de diminuição de pena, quesito autônomo. E semi-imputabilidade, que também pode funcionar, né, como uma causa de diminuição, não necessariamente, mas é uma hipótese, causa de diminuição de pena vai gerar também aí um quesito autônomo em relação à causa de diminuição de pena. Eu falava de 4 fontes, indiquei 3, mas a sustentação do Ministério Público oferecendo tese não a ponto de elevar a imputação que já foi feita na pronúncia, porque isso não é possível, né? A preclusão da decisão de pronúncia determina uma consolidação, uma fixação dos elementos imputativos no limite superior. O exemplo clássico é causa superveniente, como a morte da vítima no homicídio hipoteticamente tentado com um nexo diretamente vinculado ao próprio fato. Até a decisão de pronúncia tratava-se de uma tentativa de homicídio, após a decisão de pronúncia a vítima veio a óbito com um nexo vinculado àquele fato. Os autos são encaminhados aí, segundo a sistemática legal, para que a acusação adite a denúncia, configurando aí um homicídio consumado. Mas é basicamente a única hipótese de alteração
dessa fixação do limite imputativo superior determinado na decisão de pronúncia. Mas, eventualmente, como fonte de quesitação, a gente dizia, o Ministério Público pode, eventualmente, até sustentar uma tese absolutória, ou melhor, uma tese de uma causa de diminuição de pena, e a defesa não sustente essa causa de diminuição de pena. É possível que o juiz venha quesitar uma causa de diminuição de pena, uma tese favorável à defesa, que por alguma razão o Ministério Público possa ter suscitado e a defesa não tenha acompanhado, pelas mais variadas razões. Então, nessa hipótese específica, é possível também que a sustentação da acusação seja uma fonte, mais uma fonte de quesitação. Falávamos de quesito de semi-imputabilidade e vamos tocar nesse ponto a questão da inimputabilidade e o tribunal do júri, se há alguma peculiaridade. Bom, vimos quando tratamos do juízo de acusação que, reconhecida a inimputabilidade, agora eu falo de inimputabilidade, diferentemente da semi-imputabilidade que tratava lá no tema de quesitação, é reconhecida a inimputabilidade. Primeira fase. Dizíamos lá no juízo de acusação, a lei estabelece que se a defesa não contar com outra tese mais favorável, o caminho é a absolvição sumária naquele momento e a consequente aplicação de medida de segurança. Bom, vamos tratar desse tema agora. Dizíamos naquele momento, se a defesa contar com uma tese, outra tese absolutória mais favorável e os requisitos para a decisão de pronúncia estiverem satisfeitos, o caso é de decisão de pronúncia. E em sessão de julgamento, a defesa sustenta todas as suas teses, no caso, absolutórias, sendo que a última, a menos favorável, é a inimputabilidade. A inimputabilidade gera absolvição, mas a absolvição imprópria. É uma absolvição com cara de condenação, seria isso, porque tem como consequência a aplicação da medida de segurança. Vamos examinar dois pontos. Primeiro, do ponto de vista da quesitação, do ponto de vista técnico, a inimputabilidade, ela exige um quesito autônomo ou não? A lei não prevê expressamente. Mas o problema é que se a lei não prevê, mas se o juiz não quesita a inimputabilidade como um quesito autônomo e posterior ao quesito o jurado absolve o acusado, se a inimputabilidade como tese defensiva puder ser abrangida e necessariamente vier a ser abrangida no quesito absolutório, o jurado absolve o acusado, não há nenhuma garantia de que os jurados teriam absolvido o acusado por conta da inimputabilidade. Aparentemente, a medida de segurança não pode ser aplicada. Os jurados podem ter absolvido o acusado por clemência, ainda que não tenha sido sustentada outra tese absolutória. Mas, se foi a plenário, é provável que tenha sido sustentada uma outra tese absolutória mais favorável. Mas e se tivesse sido a negativa de autoria? A negativa de autoria foi superada com a positivação da autoria, vamos para o quesito absolutório genérico. E ali não foi sustentada nenhuma tese, os jurados absolvem. Os jurados podem ter absolvido por clemência, podem ter absolvido pela inimputabilidade demonstrada nos autos. Não há possibilidade de se aplicar aí, a meu ver, a medida de segurança, porque não há garantia da hipótese absolutória nesse caso. A solução que vem sendo adotada é, numa hipótese como essa, presente a tese da inimputabilidade, reconhecida a inimputabilidade nos autos, gera um quesito autônomo, específico, relativo à inimputabilidade, posterior ao quesito absolutório genérico. Então, se os jurados absolvem o acusado com base no quesito absolutório genérico, não estão absolvendo pela inimputabilidade.
Se não absolvem pelo absolutório genérico, passa-se ao quesito da inimputabilidade. Reconhecida a absolvição pelo quesito próprio a respeito da inimputabilidade, quais são as consequências? É um tópico bastante importante e aqui não é voltado só ao tribunal do júri, não. É voltado a todo o campo processual penal. A medida de segurança é sanção penal. Sanções penais, o próprio Supremo compreende dessa forma a questão, as sanções penais são penas, dentre elas privativa de liberdade e medida de segurança. A medida de segurança é sanção penal. É agravamento da situação do acusado. A absolvição imprópria, aquilo que a gente disse, é uma vitória com cara de derrota. Por quê? Há duas modalidades de medida de segurança: tratamento ambulatorial e internação. No hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Como saber se o caso é de tratamento ambulatorial ou internação? É importante porque a diferença da água para o vinho. O tratamento ambulatorial, por mais que seja compulsório e que possa ser convertido em internação, não restringe a liberdade do agente. A internação é claramente restritivo da liberdade. E o que difere? Qual é o critério que estabelece? O critério que a lei estabelece para distinguir é absolutamente dispensável, se o crime é passível de reclusão ou detenção. A própria distinção entre reclusão e detenção é dispensável, não acrescenta absolutamente nada em termos dogmáticos ou em termos efetivos. Muito menos acrescentaria algo ou apresentaria alguma razão lógico-jurídica para se distinguir situações tão díspares. Quem estabelece? Que parâmetro o juiz pode usar ou deve usar para estabelecer a medida de segurança, a aplicação de medida de segurança numa hipótese como essa? Com certeza não é se o crime é passível de reclusão ou detenção. Por quê? Se medida de segurança é, ainda que, enfim, algo absolutamente questionável, mas se traveste de um tratamento médico, de um tratamento psiquiátrico, não é um critério legal absurdo que vai definir qual é o tratamento que vai ser adequado. Me parece que é o próprio campo médico. São os médicos que vão determinar. E em que momento isso vai ser determinado? Quando o incidente de insanidade mental for determinado, faço uma ressalva aqui. O incidente de insanidade mental, o acusado não é obrigado a se submeter. Jurisprudência do Supremo sobre o assunto. É um ato defensivo. O acusado não é obrigado a se submeter a incidente de insanidade mental. No Brasil é trágico, essa compulsoriedade que vigorava e que, na prática, ainda pode vigorar em alguns locais, sobretudo se o acusado estiver preso. O acusado ele é transferido para o hospital psiquiátrico, acaba sendo internado no hospital psiquiátrico para ser submetido a exame, em geral, alas psiquiátricas de presídios, e o exame é feito compulsoriamente, a revelia do acusado, dos interesses da defesa. O entendimento, inclusive do Supremo, é que não há essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade do acusado participar ou de ser examinado, ser entrevistado, psiquiatra, psicólogo, no incidente de insanidade mental. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais de calma sobre essa questão, situação de hospitais psiquiátricos. Mas incidente de insanidade mental instaurado, as partes vão poder quesitar ou oferecer perguntas aos peritos, justo para aferir, do ponto de vista médico, as consequências jurídicas que acusação e defesa vão ter interesse em, daí, obter subsídios.
Nos quesitos defensivos, é muito importante que se pergunte também, que se faça a pergunta objetiva ao perito, se, em relação a eventual transtorno diagnosticado, o tratamento extra-hospitalar é suficiente. Por quê? É nessa fase, é nesse momento, é com uma pergunta desse tipo, pode ser outra redação, digo, tratamento extra-hospitalar, que é o termo que a lei, o Estatuto Antimanicomial, a Lei 10.216 de 2001, utiliza ao trazer um novo paradigma para o Brasil, né? De menos predominância de instituições psiquiátricas e mais integração de quem tem necessidades psíquicas à sociedade. Essa pergunta deve ser feita pela defesa no laudo, ou melhor, no quesito que vai ser endereçado ao perito e o perito vai responder. Ali o perito vai dizer, bom, dado determinado transtorno diagnosticado, se for diagnosticado, óbvio, não há necessidade de internação, ou a internação só é necessária em casos específicos, em casos de crise, ou é necessária a internação, pelo menos, no mínimo, nós vamos ter aí um posicionamento médico, um posicionamento técnico a indicar, ainda que com base numa futurologia, num prognóstico, né, futuro, mas pelo menos é um posicionamento mais técnico a esse respeito. O juiz vai ter um modelo, um parâmetro na hora de eleger a medida de segurança a ser aplicável, se ele vai aplicar a medida tratamento ambulatorial ou a internação. É uma estratégia necessária que seja adotada pela defesa e pela acusação, mas sobretudo pela defesa, porque o interesse do acusado é que está em jogo aí. Há elementos aí, dependendo da resposta do perito, para que se possa requerer uma medida menos invasiva e menos restritiva à liberdade do acusado. Por que razão? A gente sabe que, pela lei, a medida de segurança, a internação por tempo indeterminado, e ao longo do tempo, o Supremo e a STJ foram racionalizando o tempo de, entre aspas, né, de cumprimento, né, porque não deixa de ser um cumprimento, uma pena da medida de segurança, internação em hospital psiquiátrico de custódia. De início se entendeu que não poderia ser tempo indeterminado, geraria uma pena, sanção perpétua proibida pela Constituição, o limite seria 30 anos, que é o que estabelece o artigo 75 para cumprimento de pena privativa de liberdade. Depois se avançou, matéria sumulada na STJ, para um limite superior da pena abstrata do crime correspondente ao fato praticado. A gente foi absolvido, não cometeu o crime, mas fato típico e ilícito, vamos supor, se traduziria num furto simples, 1 a 4 anos, a gente tem o limite superior da pena, 4 anos, seria o limite superior da internação, entendimento jurisprudencial que melhora um pouco a situação, tendo em vista que o estado dos chamados antigamente manicômios judiciários, hospitais de internação, custódia psiquiátrico no Brasil, é um estado caótico, né? Informação empírica que a gente pode ter sobre isso, há um censo de 2011, numa pesquisa essencial, liderada pela professora Débora Diniz, pesquisadora multipremiada, e chegou a conclusões, né, a uma quantidade relativamente grande de pessoas presentes, internadas nesses hospitais, um quantitativo, salvo engano, 21% dos internos. Havia, se não me falha a memória, cerca de 4 mil internos naquela época. 21% já internados em manicômio, além
do limite superior da pena abstrata. Havia um caso na Bahia em que, sob pretexto de ter praticado um furto, o agente estava internado há mais de 30 anos. Absolvido impropriamente, estava internado há mais de 30 anos. Então, há que se fazer uma reflexão bastante rente à realidade em relação à aplicação de medidas de segurança no Brasil. Todas as medidas voltadas para que se conheça a realidade dos manicômios judiciários, dos hospitais de custódia e internação psiquiátrica no Brasil e medidas restritivas à aplicação da medida de segurança são necessárias, são muito bem-vindas. Vamos agora a mais um quiz. Quanto ao sistema recursal no procedimento do Tribunal do Júri, é idêntico ao dos demais procedimentos, dispõe de espécies recursais próprias, o recurso é julgado pelo Conselho de Sentença, é limitado pela soberania dos vereditos. Vamos à resposta. O sistema é limitado pela soberania dos vereditos. Não há um sistema recursal próprio, específico ao procedimento do Tribunal do Júri, né? É o mesmo sistema geral dos procedimentos criminais, mas há peculiaridades que trazem aí justamente a proposição dessa questão. Vamos examinar de uma forma mais ampla o sistema recursal no procedimento do Tribunal do Júri. Na primeira fase, no juízo de acusação, oferecida a denúncia, a gente já viu que não há um contraditório prévio, deveria haver, né, a possibilidade da defesa se manifestar antes do recebimento da própria denúncia, o juiz recebe a denúncia e o recebimento da denúncia, ele é passível de impetração de habeas corpus pela defesa. Ou, eventualmente, na resposta preliminar à acusação, pedido de reconsideração para reavaliação e rejeição da denúncia. As possibilidades aí de insurgência são essas. Em caso de rejeição da denúncia, recurso, né, por parte da acusação. Ao final da primeira fase, pronunciado o acusado, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Havendo a desclassificação do fato, recurso cabível, recurso em sentido estrito. Em relação às sentenças, absolvição imprópria e impronúncia, recurso cabível, apelação. Até aí não há grandes novidades. Na segunda fase, no juízo da causa, nós temos ali o recurso de apelação à sentença, seja condenatória, seja absolutória. As hipóteses trazidas no artigo 593, no inciso 3, são aí específicas para a apelação da sentença condenatória absolutória, segunda fase do Tribunal do Júri. Aí já há uma peculiaridade. As alíneas A, B, C e D, sistema recursal. Cada linha dessas, né? Vamos lá. Nulidade ocorrida após a decisão de pronúncia é passível de recurso aí no bojo dessa apelação. A nulidade ocorrida até a decisão de pronúncia deve ser alegada nas alegações finais, né? Nulidade relativa, né? Se a gente for examinar a teoria das nulidades de uma forma aqui sucinta e essa divisão em nulidades relativas e nulidades absolutas, compreendendo que a jurisprudência vem praticamente erodindo e quase que eliminando essa distinção, quase que transformando todas as nulidades em relativas e exigindo prejuízo, inclusive para as nulidades absolutas, reduzindo a abrangência da possibilidade de reconhecimento
de nulidades absolutas. Isso faz com que a estratégia de acusação e defesa mude um pouco, né? Essa possibilidade de que quase nada seja atinente à nulidade absoluta, segundo o entendimento jurisprudencial mais recente. Do ponto de vista dogmático, as nulidades ou os vícios que apontem para regras ou princípios de natureza constitucional ou que viole normas de natureza como tratados internacionais de direitos humanos deveriam ser nulidades absolutas, porque a violação à ordem pública aí é crassa. Norma atinente, regra ou princípio previsto na Constituição da República, previsto, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, ensejariam sempre nulidade absoluta. Não é esse o entendimento jurisprudencial. A jurisprudência vem atuando de forma a agir mais caso a caso e não aderindo a fórmulas categóricas, né? A gente sabe que a nulidade relativa, ela preclui a sua arguição, preclui daí a importância do prazo, até quando é possível a arguição. Já as nulidades absolutas, elas podem ser arguídas a qualquer momento, né? E falando em qualquer momento, né, a gente já indica que a revisão criminal também é possível ser ajuizada em procedimento do Tribunal do Júri, né? Sentença penal condenatória transitada em julgado, após ela é possível o ajuizamento da revisão criminal, que é uma ação impugnativa autônoma própria da defesa, casos específicos previstos lá no CPP, mas a revisão criminal é compatível com o procedimento do Tribunal do Júri. Nulidade absoluta, nulidade relativa. O fato é que nunca se sabe, se houver o reconhecimento de um vício, se vai ser o judiciário, em cada caso, que vai reconhecer ou não, se aquele vício vai ser reconhecido ou não. Se for conhecido, se a nulidade vai ser absoluta ou relativa. Isso faz com que, na prática, o promotor ou advogado tratem quase tudo como nulidade relativa, ou seja, tentem evitar a preclusão e arguam a nulidade no momento adequado, ainda que entenda ele que se trate de nulidade absoluta. As nulidades relativas ocorridas na primeira fase no juízo de acusação, elas são objeto de arguição até o momento das alegações finais, a primeira fase. Recordando as alegações finais que precedem a decisão de pronúncia. Nulidades de natureza absoluta podem ser objeto de arguição a qualquer momento. Antes de falarmos aí dos recursos e nulidades ocorridas na segunda fase, vamos a mais um quiz. Quanto ao recurso contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, trata-se de recurso em sentido estrito, pode ser interposto apenas pela acusação, pode ser interposto uma única vez, não é julgado pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Vamos à resposta. A alternativa correta é a letra C. Nós vamos tratar desse recurso agora. Ele pode ser interposto uma única vez ao todo, não é uma única vez pela defesa, mais uma única vez pela acusação e vice-versa, não. É uma única vez. Interposto, admitido esse recurso, provido ou não, não é mais passível de interposição. Segunda fase do procedimento. Então, tivemos aí os vícios que gerassem nulidade relativa ocorridos no juízo de acusação, deveriam ser arguídos até as alegações finais, que é o ato imediatamente anterior à decisão. No caso, imaginando uma decisão de pronúncia.
como se a decisão de pronúncia pudesse, ela, dirimir esses incidentes e essas nulidades que ocorreram até aí. A ideia é que nulidade relativa não arguída e não conhecida até a decisão de pronúncia, o juiz não teria como ou não seria obrigado a ele reconhecer de ofício, até por se tratar de nulidade relativa. Então, aparentemente, o resultado seria, bom, a nulidade foi sanada. E depois da decisão de pronúncia? Nulidade ocorrida depois da decisão de pronúncia é passível de arguição na sentença, no recurso de apelação na sentença em plenário. Sentença condenatória, sentença absolutória. Uma nulidade que possa ter ocorrido no curso da preparação do julgamento ou em sessão de julgamento, por exemplo, é passível de ser arguída no recurso de apelação, eventualmente como preliminar, no recurso de apelação após o recurso que desafia a sentença condenatória ou absolutória proferida em sessão de julgamento. Nulidade ocorrida posteriormente à decisão de pronúncia deve ser registrada e, se ocorrida no curso da sessão, deve ser manifestada imediatamente a sua ocorrência. Trabalhando com marcos temporais até as alegações finais, devem ser arguídas as nulidades relativas na primeira fase, para serem dirimidas na decisão de pronúncia. A lógica é essa. Após a decisão de pronúncia, uma decisão de pronúncia é passível de recurso. Muito bem. Após a decisão de pronúncia, iniciando-se a fase de preparação para o julgamento, nesse momento pode ocorrer alguma nulidade. O juízo pode indeferir a produção de alguma prova, algo do gênero, independentemente de resignação por outros meios anteriores, ainda existe a possibilidade aí da indicação da nulidade por apelação, pela apelação após a sessão de julgamento. Nulidade ocorrida, porventura, após a decisão de pronúncia, ela deve ser arguída no início da sessão de julgamento, após o pregão. A manifestação dela deve se dar nesse momento, e aí o juiz, presidente, vai ter a oportunidade de se manifestar, eventualmente sanar o vício, eventualmente adiar a sessão de julgamento, dependendo da natureza do alegado vício. Apregoadas as partes e não havendo indicação nenhuma por parte de defesa e de acusação de vício algum, eventual vício ocorrido no curso da sessão deve ser manifestado de forma imediata a sua ocorrência. E acusação e defesa devem imediatamente requerer que conste em ata essa manifestação. A importância de que se conste em ata é porque a ata vai retratar todo o ocorrido na sessão de julgamento. Se o alegado vício ocorre passível de reconhecimento de nulidade e a parte a quem aproveitaria o reconhecimento daquela nulidade, ou seja, a parte a quem prejudica a ocorrência do vício, não se manifesta em ata, ela está correndo o risco de não ter como demonstrar futuramente, por meio recursal, a própria existência do vício que ele alega. Então, a prova da existência do vício começa a ser provada, não é completamente provada necessariamente, mas começa, pelo menos, o dissenso, a ocorrência do incidente vai ser provado se houver a manifestação e se conste em ata aquele incidente. A quesitação em si é uma fonte de nulidade inesgotável, né? E o próprio Código traz como nulidade, hipótese de nulidade absoluta, contradição entre os quesitos e, eventualmente, contradição entre resposta e pergunta de alguns quesitos.
né? Isso é expresso. Então, os quesitos, havendo alguma irregularidade, algum vício na redação dos quesitos, na ordem dos quesitos, ou, de alguma forma, na ausência ou em excesso de quesito, a parte a quem prejudica a presença ou a ausência daquele quesito, ou a ordem, ou a modalidade do quesito, ela deve arguir imediatamente. Há um momento, após os debates, que o juiz presidente vai perguntar à acusação e à defesa se tem alguma arguição a respeito da quesitação. Ele vai apresentar os quesitos e a acusação e defesa tem esse momento, do ponto de vista formal, é o último momento para que se alegue alguma inconsistência em relação aos quesitos. Quando eu falo dos quesitos, estou falando das perguntas. Né? A formulação das perguntas. Na sala especial, sala secreta, esses quesitos, vamos dizer assim, vão entrar em ação. Ou seja, as perguntas vão ser feitas aos jurados e os jurados vão responder. E aí pode haver algum tipo de contrariedade entre respostas de quesitos diferentes, eventualmente de séries diferentes, e essa contradição em relação a diferentes quesitos, ela também pode gerar nulidade e ela tem que ser arguída, de preferência, no momento em que ocorrer. Né? A constatada contradição entre quesitos, o método adequado é a repetição da quesitação de todos os quesitos contraditórios, não só do último que gerou a contrariedade, mas de todos os quesitos que geraram contrariedade. Né? Essa é a metodologia utilizada pelo Código. Caso o juiz, a parte, o promotor ou o advogado requeira que se refaça a votação de determinados quesitos por compreender que houve contrariedade, o juiz entender, na sua interpretação, que não houve contrariedade, que não é necessária que se refaça a votação, a parte tem que requerer que conste em ata a sua irresignação para que possa provar o incidente e aí, eventualmente, por meio recursal, arguir a nulidade e, eventualmente, até a anulação da própria sessão do julgamento. Essa espécie de apelação aí relativo a nulidades ocorridas após a decisão de pronúncia é uma das hipóteses recursais do Tribunal do Júri. Temos também o recurso de apelação fundamentado, e a gente vê aqui que na sistemática do Tribunal do Júri, os recursos, aqui o recurso de apelação, ele vai ter uma fundamentação mais vinculada, né, a cada linha do inciso 3. A gente tem uma possibilidade de recurso de apelação na hipótese do juiz, ao sentenciar, não observar o julgamento operado pelos jurados, ou seja, contrariar o veredito do conselho de sentença. Já falávamos em outra oportunidade, o juiz, o campo, o limite cognitivo que ele tem para atuar na sentença, nesse momento, não é invasivo do limite do conselho de sentença. O conselho de sentença julga as questões de fato, se absolve ou não o acusado. Qualificadoras, causa de aumento, diminuição de pena, desclassificação. O juiz presidente, em caso de condenação, opera o cálculo da pena. Se houver irresignação, se a acusação ou defesa entenderem que o juiz, ao sentenciar, não respeitou o veredito dos jurados, invadiu o veredito dos jurados, é a hipótese específica de recurso de apelação. Tanto a hipótese anterior como essa dão ensejo à cassação da sentença, né? Juízo anulatório. Outra hipótese diz respeito, já em outra linha, à dosimetria. Se houver alguma
e resignação de acusação ou de defesa em relação a cálculo de pena ou aplicação de medidas de segurança, no sentido amplo, regime penitenciário e tal, há uma perspectiva própria, uma linha própria para esse tipo de resignação, e aí a hipótese de revisão, né? O tribunal vai examinar e ele pode rever o caso, ou recalcular a pena, aplicar outro regime penitenciário. E a linha D, a última linha, que mais polêmica, decisões manifestamente contrárias à prova dos autos. Essa é a relativização e a fragilização que a lei estabelece ao princípio da soberania dos vereditos, porque é uma espécie recursal que tende a cassar a sentença, ou seja, anula a sentença. O tribunal não pode rever o veredito dos jurados, mas entendendo que, e esse é o recurso que pode ser interposto uma única vez, que aquela absolvição, aquela condenação, o reconhecimento daquela qualificadora foi manifestamente contrário à prova dos autos, e aí há uma incursão no mérito, ainda que tangencial, mas há uma certa incursão no mérito, demonstra a relatividade da soberania dos vereditos no ponto que nós nos situamos atualmente. Acolhendo, dando provimento ao recurso, o tribunal anula aquela sentença e vai ser designado novo julgamento. A nulidade, por conta dessa espécie recursal, ela, em geral, é uma nulidade que abrange todo o julgamento. Ainda que a defesa ou acusação interponha um recurso por resignação a respeito de acolhimento ou rejeição de uma qualificadora, por exemplo, a rejeição daquela qualificadora na visão do MP é decisão manifestamente contra a prova dos autos. Se o tribunal acolher esse recurso, o caso todo é julgado de novo. Não vai ser julgado de novo, retalhada a soberania dos vereditos para o novo conselho de sentença para julgar só o acolhimento ou rejeição àquela qualificadora. Então, normalmente, a cassação é da sentença em relação a todos os quesitos. Há exceções? Há exceções. Crimes dolosos contra a vida e conexos, se o entendimento que a decisão manifestamente contra a prova dos autos foi em relação a um dos dois, é possível que se mantenha em relação a um e se casse a sentença na parte que acolheu ou rejeitou uma qualificadora, por exemplo, em relação a um fato, ao crime doloso contra a vida, mantendo-se a outra decisão em relação ao crime conexo. Nesses casos, é possível a cisão. Pode ser que o agente tenha que voltar a ser julgado por um fato específico e não pelo outro. Ou em caso de concurso de agentes. Caso de concurso de agentes, é possível que se reconheça a decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação a um fato atribuído a A, mas não a um fato em relação a B, um partícipe e autor, por exemplo. Então, é possível que nessa situação em que dois agentes estão sendo julgados em concurso de agentes, haja a nulidade pela decisão manifestamente contrária dos autos em relação a uma série relativo a A, mas não em relação a B. A cisão, nesse caso, é possível. Antes de dar continuidade, vamos a mais um quiz. Da decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, apelação, recurso especial ou recurso extraordinário. Vamos à resposta. Recurso cabível da decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, modalidade recursal aplicável à espécie. Concluindo o sistema recursal do Tribunal do Júri, nós temos da sentença condenatória ou absolutória
a possibilidade aí de interposição do recurso de apelação nessas 4 alíneas assim determinadas, lá no artigo 593, inciso 3. Caso que costuma gerar polêmica, a chamada vedação a reformácio impérios no tribunal do júri relativa a, por exemplo, anulação de um primeiro julgamento, inclusive por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Bom, tem que se examinar as consequências em relação a esse fato se o recurso manejado foi exclusivo da defesa ou não, se a acusação também interpôs recurso nessa hipótese. Recurso exclusivo da defesa que suscitou a anulação de um primeiro julgamento, permitindo um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, a compreensão, inclusive jurisprudencial, STJ e Supremo, é que, inobstante o Conselho de Sentença manter a soberania dos vereditos, a pena eventualmente aplicada no primeiro julgamento não pode ser superada. Nós temos o caso de vedação à chamada reformatio imperius indireta. Reformatio imperius direta, né, para começar a história. O agente A foi condenado, roubo circunstanciado, 5 anos e 4 meses, recurso exclusivo da defesa para obtenção da redução da pena. Nesse recurso, o tribunal não pode elevar a pena. O resultado do recurso da apelação, que foi exclusiva da defesa, não pode ser 5 anos e 5 meses, ou o regime penitenciário ser mais desfavorável ao agente. É interessante que há precedentes do STJ e do Supremo no sentido de que, nessas hipóteses, é possível que haja a reavaliação de circunstâncias judiciais, regime penitenciário, agravantes, atenuantes, interposto o recurso, provocada a jurisdição e que, ainda que não tenha sido requerido pela defesa, o tribunal possa considerar desfavorável uma circunstância judicial que não tinha sido considerada pelo juízo de primeiro grau, ou seja, em prejuízo da defesa. O entendimento é que é possível há reservas em relação a isso, mas a precedente do Supremo, a 5ª turma do STJ, é um entendimento relativamente tranquilo, desde que no global, no total, a pena não seja ampliada ou a situação, de uma forma geral, do acusado não seja mais desfavorável. Então é possível que, naquele caso de 5 anos e 4 meses, possível que a defesa tenha recorrido para afastar, por exemplo, uma agravante. O tribunal pode reconhecer o afastamento dessa agravante, mas reconhecer uma outra agravante que não foi reconhecida em primeiro grau, desde que a pena não se eleve do ponto de vista global. Bom, reformatio imperius. Reformatio imperius indireta nessa hipótese em que o recurso defensivo comum do tribunal do júri, numa das hipóteses, seja no sentido da cassação da sentença relativa ao primeiro julgamento. Acolhido o recurso, provido o recurso, há um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, vamos que naquele primeiro julgamento, a pronúncia preclusa tratava de um fato enquadrado como homicídio consumado qualificado, qualificador do motivo fútil, por exemplo. Naquele julgamento, os jurados afastaram a qualificadora e acabaram reconhecendo materialidade de autoria, não absolvendo, afastaram a qualificadora, nada mais foi suscitado como tese defensiva, por causa de diminuição de pena, e o juiz condenou o agente pelo homicídio simples consumado. A defesa anula
aquele julgamento. Seja por considerar a decisão manifestamente contra a prova dos autos, seja por uma nulidade ocorrida no curso da sessão, seja por alguma razão dessa ordem e recurso exclusivo da defesa, a acusação não recorre. No segundo julgamento, a decisão de pronúncia é a mesma, ou seja, o acusado vai ser levado a julgamento por um homicídio consumado qualificado de novo. E os jurados não vão ser tolhidos na sua soberania, vão examinar de novo. Basicamente, em regra, os quesitos vão ser os mesmos. Inclusive, o quesito relativo à qualificadora, que foi rejeitado no primeiro julgamento, que foi anulado, os jurados vão reexaminar. E se acolherem a qualificadora no segundo julgamento? Podem acolher? Podem acolher. Podem acolher, mas o juiz, ao calcular a pena, não vai poder aplicar uma pena superior àquela aplicada no primeiro julgamento. É uma forma de tentar conciliar, né, a vedação a reformácio impégios indireta com a soberania dos vereditos. A solução que vem sendo aventada é essa. Concluímos a nossa quinta aula. Esperamos que tenha sido útil o curso Tribunal do Júri, aspectos práticos. Até o próximo Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.